Olá, eu sou o Vitor Gabriel Rodrigues, professor de Direito Penal, professor de Direito Penal na Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao curso FMB, ao professor Flávio Monteiro de Barros, que me convidou para falar aqui sobre funcionalismo penal, aproveitando o concurso que o curso FMB e a editora Almedina promovem sobre o livro Caso do Matemático Homicida e sobre o livro Laboratório de Direito Penal, que são de minha autoria. Eu agradeço esse concurso, agradeço a editora Almedina, o professor Flávio Monteiro de Barros, que por conta tanto dos temas envolvidos nesse concurso, como também por haver nos editais de concurso público, principalmente da Defensoria, sendo agora chamado ou sendo proposto para o candidato que cuide, que trate, que conheça o termo, o tópico funcionalismo e garantismo, ou garantismo e funcionalismo penal. O que eu venho aqui fazer é propor, diante da novidade do tema do funcionalismo penal em concursos, tentar explicar esse tópico que é complicado, de certa maneira, porque ainda está em formação. Você vai perceber que os autores principais de que nós vamos tratar são autores que estão vivos, que estão produzindo e, portanto, que podem mudar de opinião, que têm obras que ainda não chegaram à tradução nem para o espanhol, né, que nós costumamos introduzir no Brasil. São obras que continuam, as mais novas, em original em alemão. Então é um tema que tem alguma complexidade e tem muita novidade. Nesse sentido, a minha proposta é trazer para o aluno os tópicos principais e até humildemente, né, com muita humildade, propor um roteiro para as eventuais bancas de concurso sobre o que se pode cobrar com segurança hoje sobre esse tema, né? Como cobrar de um candidato o funcionalismo penal. Funcionalismo e garantismo. Hoje eu vou tratar especificamente do funcionalismo, mas o garantismo penal também está relacionado, aparece relacionado nos mesmos tópicos dos editais de concurso. Então, antes de falar do funcionalismo, seria necessário também compreender por que garantismo e funcionalismo aparecem no mesmo tópico. Eu, sinceramente, coloco essa relação, a relação entre ambos, um pouco em dúvida, uma relação direta entre ambos. O que eu posso imaginar é que talvez se imagine o funcionalismo penal como um fator de expansão do direito penal, enquanto o garantismo tende, isso sim, evidentemente, ao direito penal mínimo. Mas essa relação tampouco parece ser tão direta, porque, como nós vamos ver, nem toda tendência funcionalista é uma tendência de expansão do direito penal. Talvez sejam dois tópicos novos que estejam assim relacionados
porque são a tendência principal do direito penal. Pode ser também, não é? Mas essa relação entre ambos os tópicos, garantismo e funcionalismo, eu vou deixar para um outro momento, né? Para que nós, talvez aí falando alguma vez sobre garantismo, alguma vez sobre o papel do bem jurídico, nós façamos essa relação. Em todo caso, sobre garantismo penal, aqui eu me refiro porque é tema dos editais, eu acho que o aluno já tem uma formação, já tem informação suficiente. A minha pretensão aqui, que não é simples, que é ousada, é estabelecer para você, para eventuais examinadores, para eventuais colegas, professores de direito penal. Eu só me dedico à docência, que não é pouco, mas é exclusivo. E eu quero então estabelecer pontos, bases seguras do direito penal no tópico do funcionalismo. É essa pretensão que eu começo então com vocês agora a tratar sobre exclusivamente o funcionalismo penal. A primeira ideia que você tem que fixar é que ele é uma progressão do finalismo. Uma progressão do finalismo de Hans Welzel. Você conhece as bases do finalismo porque já vem há muito tempo sendo estudado. Acontece que o funcionalismo, ele muda dependendo da tendência, né, dentre as várias tendências do funcionalismo, eu vou apresentar só duas, ele muda alguns tópicos relacionados ao finalismo penal. E esses tópicos que ele muda, que o funcionalismo, sobre os quais o funcionalismo propõe uma mudança, não são os tópicos específicos da estrutura do crime que você conhece do finalismo. Isso faz com que eu tenha, numa função narrativa, ou seja, dizendo para você o que se altera no funcionalismo, que eu tenha que fincar um pouco, ou rever um pouco, o que se altera efetivamente a partir do finalismo, ou melhor, o que existe no finalismo que vai ser alterado. E o que existe no finalismo que vai ser alterado pelo funcionalismo é principalmente sua base filosófica. Então, eu tenho que cuidar um pouco da base filosófica do finalismo para poder te explicar, se você aceitar, o que é que muda no funcionalismo penal. Não se queixem comigo, porque não fui eu quem colocou como tópico de um concurso uma matéria tão nova, tão capilarizada como o funcionalismo penal. Para explicar, eu sou obrigado a voltar um pouco lá na base do finalismo penal, a base ontológica do finalismo penal. Quando Welzel, isso nós colocamos aí uma data mais ou menos dos anos 40, anos 50, quando Welzel propõe
o finalismo penal, finale Handlungslehre, teoria da ação final, ele tem como base a crítica ao relativismo axiológico, ou seja, ao relativismo de valores dos autores neocantianos. O que isso significa? Significa que os autores neocantianos, de inspiração neocantiana, são autores que não se fixam em uma base de valores segura. Essa era a crítica filosófica de Weltzel. Neocantiano, o neocantismo, não é a inspiração direta em Kant. Isso precisa ficar muito claro. Neocantismo, que Hans Weltzel, criador do finalismo, critica, é uma tendência de reinterpretação de Kant a partir de uma visão bastante positivista, bastante formalista. Então, nós temos a crítica de Weltzel ao neocantismo, né? Não ao kantismo. Eu gosto de estabelecer datas para a gente não misturar tudo. Kant era um filósofo do fim do século XVIII, né? vai morrer, salvo engano, vai falecer no ano de 1804, então você já sabe mais ou menos aos 80 anos, né? O filósofo de Königsberg, Kant, Immanuel Kant. Então você tem mais ou menos aí a época em que ele produziu as suas críticas, Kant. E o neocantismo, principalmente de um autor chamado Paul Natorp, alemão, que vai falecer na década de 20, salvo engano, 27 ou 24, que é um autor que vai ter seus escritos seguidos na década de 30, na década de 40. Esse autor e os demais neocantianos, filósofos neocantianos, têm uma visão muito positivista, aproveitam de Kant o que existe de formalismo, é uma releitura de Kant. Essa releitura positivista, essa releitura formalista é a que Weltzel vai criticar. Weltzel vai criticar, você vai lembrar que Weltzel, isso é uma circunstância histórica que é necessário sempre levar em consideração. Weltzel era contemporâneo à Segunda Guerra Mundial, era contemporâneo aos autores da chamada Escola de Kiel, que são os autores que justificam um direito penal extremista, neonazista não, desculpe, estou colocando aqui um pouco a atualidade. A Escola de Kiel é o direito penal do nazismo, da exclusão, do formalismo. Essas circunstâncias calam em Weltzel, evidentemente, como em grande parte da humanidade, que vai ter uma virada filosófica a partir da Segunda Grande Guerra, né? Ou na época da Segunda Grande Guerra, ou na época do nazismo. São circunstâncias históricas que nós temos que relacionar quando nós queremos entender algo acerca dessas mudanças de base filosófica. Em 1933, nós temos Hitler sendo eleito, entre aspas, democraticamente na Alemanha, e a partir daí ele faz o seu Estado um Estado assassino a partir da mudança na legislação, né? Então, quem vive aquele tempo se questiona, ora, não existem valores
que superam a lei? Não existem valores que estão acima da lei? Ou a lei pode tudo, né? Esses valores que têm que estar acima da lei, porque uma lei que não respeita esses valores é uma lei que não deve ser obedecida, são os valores que Weltzel vai resgatar do finalismo, para o seu finalismo penal. Então, o finalismo penal, ele vai criticar o formalismo dos neocantianos. E como Hans Weltzel faz isso? Hans Weltzel vai se aproveitar, embora se ele faça a devida citação desse filósofo ou não é uma outra questão, mas é importante você saber, ele vai se aproveitar da filosofia do ontologismo, principalmente a chamada ontologia crítica, de um filósofo que então na Alemanha produzia bastante. Nós temos os livros dele no Brasil. Se chamava Nikolai Hartmann. Hartmann faleceu na década de 1950 e colocou como base a ontologia crítica, ou seja, ontologia o que é? A base do ser, a base da coisa como ela é efetivamente e não como ela parece, como acontece na fenomenologia, por exemplo. Essa ontologia de Hartmann tem alguns postulados que, quando eu disser a você, você vai perceber que são os postulados do finalismo penal, e talvez até te ajude a compreender melhor o finalismo penal. Qual era a ideia, os quais eram os tópicos de Nikolai Hartmann, esse filósofo que fez a ontologia crítica, que vai ser aproveitado por Weltzel para criar a teoria da ação final. Nikolai Hartmann dizia, resgatando Platão, que o ser humano tem uma consciência a priorística, uma consciência prévia da norma, dos valores da norma. Uma consciência não, melhor dito, um conhecimento da norma em si mesmo. Esse conhecimento da norma, ainda que seja revelado pela consciência, ainda que seja papel da ética, como parte da filosofia, enaltecer essas regras, essas normas, elas já estão no próprio homem. Depois, isso sempre é um ponto muito importante para o direito penal. O homem, para Nikolai Hartmann, para a ontologia, para o fator ontológico resgatado pelo finalismo, o homem é dotado de liberdade, liberdade de querer. O homem é livre para escolher as suas ações. Esse, então, é um outro postulado de Nikolai Hartmann, né? Então, a pessoa maneja essa liberdade e toda vez que ela vai agir, essa expressão é de Hartmann, ele dirige a sua ação a uma finalidade, ou seja, toda vez que o homem age,
diz o ontologismo. Ele escolhe livremente. Também vai ser um postulado de Weltzer, defender a teoria dos estratos de Hartmann, mas isso é uma outra questão. O homem é livre, o homem dirige a sua ação a uma finalidade e, para poder dirigir a sua ação a uma finalidade, ele prevê resultados. Ou seja, quando o homem age, ele tem liberdade, tem previsão, tem teleologia, ou seja, direcionamento a resultados. Muito bem. Como age o homem para alterar o mundo? Ele desvia cursos causais de acordo com o seu planejamento. Os cursos da natureza, as coisas que acontecem na natureza, são desviadas pelo querer livre e até certo ponto valorado do homem. Se você me disser, mas isso é óbvio, não é óbvio. Há muitos autores, o homem não tem um querer livre. Os fenômenos da natureza são os mesmos fenômenos que se passam no cérebro do ser humano. Então, o ser humano seria colocado na natureza como um elemento natural a mais, e não como alguém fonte de liberdade e previsão. Isso é uma tendência grande no direito penal, não só na escola positiva, lá onde estava Lombroso, onde estava Ferri, mas hoje, atualmente, né? Então, a batalha de Weltzel. Agora vamos para Weltzel. Weltzel observa aquele mundo positivista, aquele mundo em que não existe maior valor do que a lei, e ataca esse formalismo, esse relativismo de valores, esse relativismo axiológico, dizendo: o legislador só pode interferir na ação humana. E o que é interferir na ação humana? É interferir naquilo que o homem quer livremente. Essa é a diferença do causalismo, que eu não quero entrar agora, até porque não é o ponto principal. Né? O ponto principal, claro, são as estruturas pré-jurídicas que Weltzel revela. Pré-jurídicas porque estão antes da lei. Né? E que o legislador não pode querer interferir. Então, o legislador não pode dizer: olha, o sol amanhã vai nascer ou não vai nascer. Da mesma forma, o legislador não pode interferir na ação de matar alguém, proibir a ação de matar alguém, que não seja uma ação livre voltada à finalidade. Por quê? Porque matar alguém de forma não livre e não voltada à finalidade, a uma finalidade específica de matar alguém, significa querer proibir uma força da natureza. Né? Então, se eu aperto um botão aqui, e esse botão, sem que eu saiba, dispara um projétil e mata alguém, na verdade, eu não matei alguém, eu causei a morte. Né? Por quê? Porque minha ação não foi voltada à finalidade. O legislador não pode proibir um mero causar a morte. É aí que vem a questão. Quando você ler no tipo penal matar alguém, significa matar alguém querendo matar alguém.
Por quê? Volta lá para Hartmann. Porque a ação humana é voltada a uma finalidade. A ação humana é livre e voltada à finalidade. Então, matar alguém é matar alguém querendo matar alguém. Voltado à finalidade de matar alguém. Querendo matar alguém, ou seja, quando você ler matar alguém, está à vontade de matar alguém na lei, portanto, o dolo está no tipo penal. Isso que é trazer o dolo para o tipo penal. E aí outras consequências da dogmática. Muito bem, são esse é o postulado principal de Wälzel, do finalismo penal, que ainda que nós tenhamos aí que mergulhar na filosofia, nós já começamos a compreender as estruturas ontológicas de Wälzel. São a base do finalismo penal. As demais estruturas dogmáticas que você conhece do finalismo, dolo no tipo penal, culpabilidade normativa, que já estava ao tempo de Wälzel, mais do que desvendada por autores neoclássicos como Metzger, né? Desde Frank, mas já estava desvendada por autores contemporâneos, ou seja, da mesma época que Wälzel. São estruturas que até vão se preservar. Mas o finalismo, a base dele é essa ontologia, chamada ontologia crítica de Hartmann. A ação é voltada à finalidade. Existem estruturas pré-jurídicas, ou seja, estruturas do ser, estruturas do mundo que estão antes da lei. E que então o legislador tem que respeitar, porque ele não consegue interferir nessas estruturas. Essa é a base ontológica de Wälzel. Vai sofrer crítica? Vai, né? Sem dúvida nenhuma, vai. E você sabe que as críticas principais a essa estrutura vão vir basicamente do crime culposo e no crime omissivo. É óbvio, né? Se a ação é movida pela vontade e voltada, então, à finalidade, se não for ação, for omissão, eu não tenho o querer, liberdade de querer humano, então o crime omissivo já fica difícil de ser compreendido por essa base finalista. É a grande crítica de Edmund Metzger, por exemplo. E se toda ação é voltada à finalidade, então existe um querer em toda ação, e quando essa ação não for por um querer, for meramente uma desatenção, uma imprudência não desejada, que é o crime culposo. Não existe, então, uma ação, é um elemento da própria natureza. Bom, Wälzel vai responder isso como omissão do dever de cuidado e por aí vai, né? Mas essa estrutura ontológica que eu sempre vou voltar a falar com você, né? Vou voltar a frisar, é a base do finalismo. E por que eu falei tanto nela? Porque essa estrutura ontológica, esse ontologismo, essa ontologia crítica na qual se baseia o finalismo, vai ser a principal alteração proposta pelo funcionalismo penal. Então, você vai diferenciar funcionalismo de finalismo. Do mesmo jeito que você vai contrapor o ontologismo ao normativismo. Já começamos então a compreender esse roteiro? Já relembramos então o finalismo a partir da sua base ontológica? Se isso aconteceu, eu já estou pronto para compreender as propostas
do funcionalismo. É essa que nós temos que apresentar com maior ênfase.